nossas equipes do RIC+, também estão aí atentas a tudo, atualizando todas essas informações para nós. Lembra do Darcy Ferreira, aquele servidor público? Pois é, a família do Darcy, que foi atropelado na BR-277 na semana passada, segue junto com a polícia realizando buscas, tentando todo um trabalho, todo um esforço aí para identificar o motorista que fugiu sem prestar socorro ao Darcy. As imagens de câmeras de segurança flagraram esse acidente. Nós estamos repercutindo este caso desde a semana passada, porque houve sim uma grande repercussão. Era uma pessoa conhecida aqui em Cascavel, se envolveu nesse acidente por um motorista covarde que atingiu e fugiu sem prestar atendimento. Na sequência, o Darcy ainda foi atropelado por um segundo veículo. Tudo aconteceu no perímetro urbano da BR-277 aqui em Cascavel. A família, claro, está desesperada porque espera agora justiça. A família de Darcy Ferreira sofre há uma semana. A esposa e as filhas tentam encontrar o homem que causou o acidente que terminou na morte do servidor da Secretaria de Agricultura. Elas pedem ajuda para a população que tiver informações sobre o Massaveiro Vermelha. Tá um pouco difícil, porque a gente está indo nos lugares das redondezas, buscar essas imagens. Tem lugares que são solícitos e tem lugares que nos pedem para aguardar um tempo, para nos dar um retorno, mas a gente entende também. Então, nós estamos aí nessa força-tarefa para conseguir localizar o máximo de informações. Esse moço, ele destruiu nossa família, sabe? Nós temos em pedaços, sabe? Ele foi um covarde, um bandido, porque ele pegou e bateu, ele deixou o corpo dele no meio da BR, e daí ele pegou os destroços dos carros dele, as placas, e não se preocupou em nenhum momento em arrastar, ele podia ter puxado o corpo do meu marido para poder Darcy para fora da BR, feito alguma coisa. Aí na outra, como ele está no meio da via, outro carro em alta velocidade, sem perceber, e passou por cima e arrastou, diz que em torno de 100, 150 metros, sabe? O motorista que causou o acidente fazia este trajeto. Saiu da Carlos Gomes, pegou essa alça de acesso aqui e deveria acessar a BR-277 sentido Curitiba. Mas neste ponto aqui, ele não fez isso. Fez apenas uma conversão proibida para seguir em direção a Foz do Iguaçu. Ele deveria ter acessado a rodovia no sentido que ele estava se deslocando inicialmente, aproveitar a faixa de aceleração para alcançar a velocidade semelhante aos veículos que estavam na via e ingressar sem esbarrar em ninguém. Ao contrário disso, ele resolveu fazer um retorno no local não permitido, talvez no intuito de ganhar tempo, de evitar procurar um local adequado e sinalizado para fazer a conversão, e acabou ocasionando essa morte. Imagens de câmeras de segurança registraram um acidente na última terça-feira. Ao fazer a conversão proibida, o motorista da Saveiro sai da alça de acesso à rodovia, faz uma conversão proibida e atinge o motociclista Darcy Ferreira, de 55 anos, que seguia sentido Curitiba, próximo ao viaduto da Carelli. Um outro carro, que vinha na sequência, também atinge o homem que já estava caído na pista. O motorista da Saveiro para às margens da rodovia, desce do carro e vai a pé buscar o para-choque. Ele guarda na caçamba e logo depois vai embora. De acordo com este advogado, fugir do local do acidente sem prestar socorro pode agravar o crime de trânsito. Quando a pessoa foge do local e não presta socorro, além de ela cometer um crime autônomo, ela também aduz e deixa entender que alguma coisa a mais aconteceu. Estava embriagado e fugiu, não tinha habilitação e fugiu. Por que não prestou socorro? Por isso que tem, além do crime autônomo, as agravantes. Então, o conselho é, sempre que você se envolver num crime de trânsito, ou num acidente de trânsito, que tenha ou lesão corporal ou morte, não saia do local, não fuja do local, porque isso pode agravar, inclusive, a sua pena final. As filhas Sabrina e Bruna e a esposa Arzenira agora só guardam as boas lembranças de Darcy, o pai e marido que já está fazendo muita falta. Meu pai era o homem mais maravilhoso do mundo. Não é porque é meu pai, tá? É porque a gente até fala assim, quando a gente perde alguém, a gente tem costume de falar bem dessa pessoa, não é? Eu falava isso pra ele em vida. Meu pai era o homem mais honrado que existia nesse mundo. Era o nosso exemplo. E assim, vai ficar com a gente as lembranças boas dele. Dele dando risada, dele sorrindo, dele cuidando, fazendo carinho na gente, sabe? Eu agradeço a ele muito pelo esposo que ele foi, muito bom para mim, educado, trabalho, nunca me deixou faltar nada, sabe? Por mais assim,
às vezes as situações precárias que a gente tinha, mas nunca faltou nada para mim, amor, carinho. A gente trabalhava junto para se ajudar e ele me deixou 2 filhas, que é os pedacinhos dele que me fortalece, sabe? Meu coração, a sorte que eu tenho elas, a sorte que eu tenho minhas filhas. Ele vive nas meninas, né? A força dele aí com certeza está nas meninas. É óbvio que ninguém sai a esmo querendo provocar qualquer tipo de acidente, querendo provocar a morte de alguém no trânsito. Ninguém sai com essa intenção. Já diz, né? Um acidente aconteceu. Agora, o que não justifica aqui foi a frieza desse motorista. O que não justifica foi a covardia do motorista. Ainda que tente justificar que estava com medo de ser agredido, ainda que tente justificar que ficou assustado, que entrou, né, numa crise de pânico aí, em estado de choque, nada justifica o que esse motorista fez. Porque ele teve a frieza de parar o carro nas margens aqui da rodovia, descer para pegar o para-choque do veículo e jogar na caçamba do carro. Pode ser que ele tenha se preocupado muito mais com a situação material, com o dano material. Mas pode ser também que ele tenha feito isso para eliminar qualquer possibilidade dele ser pego. É por isso que a família, por isso que os parentes estão desesperados hoje, em busca de informações. Quem é esse cidadão, quem é esse motorista que provocou esse acidente? Reforço, acredito aqui que ele não tenha, óbvio, feito isso propositalmente, talvez não tenha conseguido enxergar pelo ponto cego do veículo ali, que vinha uma motocicleta, onde estava o Darcy, e houve tudo isso, o acidente, a morte e uma família destruída. Porém, nada justifica esse comportamento, e é isso que está revoltando. E é por isso que a família quer uma solução, quer a ajuda da comunidade. Se você conhece, né, aquele veículo, conhece o motorista que estava naquele veículo nessa noite em que o Darcy foi morto, entre em contato com a polícia através do telefone 190 ou telefone 197. É importante para que essa família tenha um sentimento de justiça. Justiça sendo feita, então, pela morte do Darcy, esse servidor público aqui de Cascavel. Agora, 12:16. Cícero, vou dar uma aliviada aqui. Não tínhamos combinado o que eu vou fazer aqui agora.